Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos homens do terço, de nossa amada paróquia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos e de São Miguel, que todas as sextas se reúnem aqui na Igreja Mãe, Igreja Matriz, para rezar a riqueza, a beleza do Santo Rosário, o Santo Terço. E imagino, creio firmemente e tenho certeza que muitos frutos, não somente vocês colhem por serem do terço dos homens e por rezarem como homens o Santo Terço, mas a Igreja também colhe muitos e bons frutos desta piedosa oração e devoção na nossa Santa Igreja. A liturgia de hoje é de Santo André, Duque e presbítero e seus companheiros mártires. A missa foi votiva, os textos também próprios da memória que hoje é obrigatória desses mártires. Vieram lá no extremo oriente da Ásia, nas regiões do Vietnã de hoje. O Evangelho já vinha sendo anunciado desde o século XVI. Contudo, em 1625 até 1886, executados breves períodos de paz, os governantes dessas regiões tudo fizeram para despertar o ódio contra a religião cristã, contra os cristãos. E os discípulos de Cristo eram odiados e perseguidos. Quanto mais perseguidos, maior o fervor do cristão, tendo como resultado um elevadíssimo número de mártires. E o Papa São João Paulo II, no dia 19 de junho de 1988, escreveu 117 deles no rol dos santos mártires. Entre eles, contam-se 11 missionários dominicanos espanhóis, 10 franceses e 96 mártires vietnamitas. 8 são bispos, 50 são sacerdotes e 59 leigos, de diversas idades e condições sociais, na maioria pais e mães de família e alguns catequistas, seminaristas e militares. É um resumo que a liturgia apresenta hoje desses mártires. E iniciar o tríduo do meu sacerdócio com o dia de um mártir é algo extraordinariamente benéfico espiritualmente falando, porque lembra-nos que quem quer seguir Jesus, quem quer segui-lo, deve renunciar a si mesmo, deve abraçar a sua cruz e deve segui-lo com todo o amor do seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu coração, deve seguir o Senhor. E como disse na acolhida, há 21 anos que faço estas celebrações que já surtiram efeitos. Quando eu estava em Riacho das Almas, minha primeira paróquia, eu enviei 2 para o seminário. Ajudei no discernimento. Um desistiu, não seguiu. No entanto, outros 2 seguiram, e eram 2 irmãos. Lembro-me de Davi, que era pequenininho como o nosso Davi daqui, lá de Riacho das Almas. Ele dizia igual a Davi: eu quero ser padre como o padre Luiz Antônio. Hoje é menorista e, se Deus quiser, a próxima turma a ser ordenada será um deles, Davi. Quando eu só tinha apenas 1 ano de padre, ele se tornou meu coroinha, e a irmã dele também frequentava o grupo dos coroinhas, e ela se tornou freira, é irmã lá das irmãs de Chancellor, da Mãe Rainha, 3 vezes admirável. Isso foi em Riacho das Almas. Lá eu passei 4 anos e meio. Depois eu fui para São Francisco, minha segunda paróquia, depois de 4 anos e meio. Lá eu passei 6 anos
E lá eu fiz o discernimento vocacional do padre Leonardo, meu sobrinho, que foi naquele período que era pároco em São Francisco, do padre Walter, que hoje é o pároco do Rosário, do padre Sérgio Manuel, que é o pároco de Cachoeirinha, do padre Adjaclésio, que é o coordenador de pastoral e é padre lá de Nossa Senhora da Salete, do padre Max, que é vocacionado e está lá na comunidade de Obra de Maria, é pároco ali em Santa Terezinha, na paróquia de Santa Terezinha, no caminho da BR-232, ali em Bonanza. E esses foram enviados e estavam lá em São Francisco. Depois outros entraram também com eles e desistiram, não prosseguiram, mas tem esses frutos todos. Depois fui para Bezerros, onde passei 9 anos, fiz o envio de alguns, outros estão ainda em discernimento, e temos lá o seminarista Gabriel, o seminarista Cosmo e o seminarista Guilherme, que foram enviados por mim quando eu estava em Bezerros. E outros 3 ainda não têm idade, mas deixei lá como semente. Aí vim para Santa Cruz, terei a alegria neste tríduo vocacional de apresentar a vocês o jovem Iago Alves Moraes, que há 2 anos acompanha o seu discernimento e ele vai entrar na ordem dos frades claretianos e dos claretinos e vai se tornar um religioso. Quanta alegria! Depois também temos outros, como o padre Carlos, que foi também aconselhado por mim, enviado para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Também temos outros coroinhas que estão aqui, como o meu afilhado Pedro, que já tem clareza e sabe o que quer e quer ir para o seminário. E outros coroinhas também, como João Lucas e outros que passam desapercebidos e que pensam e que estão aí semeando. E dessas coroinhas eu tenho certeza que pelo menos umas 2 eu vou enviar para o convento. As irmãs estão aqui, canisianas, cuide de fazer encontro vocacional, irmã, porque elas estão aí discernindo, viu? Isso é muito bom. Quem sabe se, assim como a irmã Aparecida, né, irmã Ângela? Irmã Nilma está aí também, assim como a irmã Aparecida, outras dessas meninas coroinhas possam também ir para o seminário da vida religiosa para se tornarem freiras. Ser padre é isso. É doar a vida, é gastar-se por amor, é servir por amor e incansavelmente entrar nessa dinâmica do reino que é exigente, que é sofrida, que é espinhosa, que tem uma cruz pesada, que tem incompreensões, que tem perseguições, que tem decepções, que tem frustrações. Tudo isso Jesus deixou bem claro. E o Evangelho foi bem nítido para nós. O Evangelho de hoje principalmente. Vós sereis odiados por todos. Sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Mas Jesus também apresenta, e eu digo isso para que não assuste esses coroinhas, nem um jovem vocacionado. Tristeza, dor e decepção teremos, cruz faz parte, mas temos também muita alegria, muita felicidade. E eu digo isso com toda a convicção naquilo que disse Jesus a Marta, quando referia-se a Maria. Marta estava aperreada com as coisas do mundo e Jesus disse: Marta, Marta, andas muito agitada e perturbada com muitas coisas, uma coisa só te é necessária. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. O padre também escolheu a melhor parte de estar com Jesus, a melhor parte de ser amado por Jesus, a melhor parte de ser como filho predileto de Nossa Senhora, a melhor parte de poder absolver os pecados dos fiéis, de poder celebrar a Santa Missa e consagrar, de poder consolar quem perdeu seus entes queridos, de poder batizar, de poder evangelizar, de poder pregar a palavra de Deus, sem mérito, sem capacidade alguma de si próprio, mas o Espírito Santo inspira e faz com que ele pregue o Evangelho. Ser padre é isto. Aos olhos dos insensatos, parecem ter sido castigados diante do sofrimento. Disse a primeira leitura
que foi do livro da sabedoria, mas aos olhos de Deus não. Eles estão em paz, referindo-se àqueles que foram mortos por causa do nome de Jesus. E o padre é convidado a morrer cada dia, se não na morte cruenta como passaram os apóstolos, como passar o próprio Jesus, como os mártires todos da igreja, hoje como Santo André e seus companheiros mártires, mas de uma forma espiritual, humana, ele vai morrendo para si. Por isso ele usa uma batina e preta. A batina preta é sua grande companheira, é sua amiga fiel, que não lhe abandona, que faz sofrer por causa do calor, aperta, é deselegante, não é chique, pode se tornar até ridículo para o mundo, uma veste feia, comparando-se à moda do mundo. Mas a batina de um padre, queridos coroinhas, que se encantam pelo sacerdócio, ela é um sinal de morte, de que o padre morreu para este mundo, mas vive para Jesus, de que o padre morreu para si mesmo, para viver para Jesus. Por isso, eu digo sempre, quando o calor está muito quente e que chega a hora de sair para botar a batina, que eu posso também não usá-la em alguns momentos, isso é permitido e não há nenhum mal nisso, mas eu faço questão de ir nesses momentos difíceis, principalmente aqui em Santa Agostinho. Desde que eu cheguei aqui em 2 anos, ainda não tirei nenhum dia. Por quê? Porque é um sacrifício no sentido de você deixar-se mortificar por uma causa maior. E quando eu chego, por exemplo, hoje mesmo eu vim confessar, e era 3 horas da tarde, e o sol estava muito quente, escaldante, e eu vim para cá, e na hora de botar a batina, mas eu tenho que colocá-la, porque hoje é o dia do meu trido, ela é minha amiga, fiel, minha companheira, ela não me abandona, ela me identifica, ela me abraça, ela me protege, ela me cerca de um amor que vem do alto. E aí eu coloco, e o calor vai embora, e eu nem lembro que tem mais calor quando sai com a minha batina. Assim sou eu, assim que penso, assim que vivo. E claro, naturalmente isso pode gerar tanta ambiguidade, porque não falta quem faça uma crítica que diga assim, por exemplo, é merchandising, é para se mostrar, é para se exibir. Diga à vontade, pense o que quiser, não me importa. Só me importa o que significa espiritualmente e teologicamente isso para mim. Isso é o que importa. O que Deus sabe, o que Deus vê. O que o mundo vê, isso é muito relativo. Se eu sair sem batina, vão criticar do mesmo jeito. Olha, está sem batina, está querendo ser um boizinho, está querendo ser isso. Vão criticar do mesmo jeito. Não tem para onde correr. O Evangelho deixa bem claro, não é? É sempre assim. Mas sou feliz por ser padre, mesmo sendo incompreendido em algumas situações. E o mundo vai sempre agir assim. Se você usa batina, é criticado por usar. Se não usa, é criticado por não usar. Se você reza muito, é criticado por rezar. Se não reza, é criticado também. Se reza muito, demora demais. Se não reza, é um preguiçoso, não tem nem coragem de rezar. Se trabalha, está gastando muito dinheiro. Se não trabalha, é um preguiçoso, não fez nada. E sempre, sempre terão críticas contra o pobre do padre. Mas digo pobre do padre não no sentido do vitimismo, não no sentido das incompreensões, porque quando nós somos criticados, é um sinal de que estamos no caminho certo. É um sinal de que estamos fazendo a vontade de Deus. Porque os falsos profetas eram somente aplaudidos, benquistos, agradáveis, facilitadores de tudo, homens que nunca diziam não, só diziam sim, não eram bons pais. E vocês que são pais, porque hoje eu digo que o sacerdócio nasce da família, o sacerdote é fruto da família, sabem que ai do pai e da mãe que só diz sim para o seu filho. Ai do pai e da mãe que nunca diz um não para o seu filho. Ai das famílias que fazem todos os gostos e prazeres dos seus filhos. Amanhã derramarão lágrimas de sangue. O não é pedagógico, o não também faz parte da caminhada. O pai também vai ter que dar não a um, vai ter que dar não ao outro, vai ter que corrigir um, vai ter que corrigir outro. Isso é uma tarefa árdua e difícil e pesada. O bom mesmo é ser vigário paroquial. Vigário paroquial é a melhor coisa do mundo, né? Porque não tem responsabilidade no sentido de
ter que dizer não, ter que corrigir, só diz sim, está toda hora disponível, não responde pelo peso administrativo, econômico, pastoral, mas o pároco, olha, é tudo nas costas dele, não é? Mas tudo isso para dizer, é bom sofrer por amor, sem masoquismo. Não é masoquismo, mas é um sofrimento que dá gosto e dá prazer em poder dizer assim, quando for dormir: olha, Senhor, hoje eu sofri, mas eu sofri por Ti. Hoje eu me decepcionei, mas foi por Tua causa. Hoje eu perdi algo, mas foi pelo Teu reino. Hoje eu me desgastei para Ti e por Ti. Aí pronto, um alívio vem consolador. Porque se não fosse essa perspectiva, humanamente não suportaria não. Quem é que humanamente... Pense você na sua família, na sua vida pessoal, matrimonial e profissional, se você só levasse desaceite. Se você só fosse criticado, só fosse apedrejado, só fosse desprezado, só fosse humilhado, você não tinha casamento que aguentasse. Não tinha família que suportasse. Porque humanamente falando, o ser humano não é preparado para isso. Já o Padre é diferente. Ele suporta tudo isso porque ele muito ama. E é o amor de Deus que o sustenta. É o amor de Deus que revigora as suas forças. É o amor de Deus que diz: você não está sozinho. Eu sofri muito mais do que você. O que é seu sofrimento diante do meu? Nada. Nada. O sofrimento nosso diante de Jesus é como se fosse nada. E Ele suportou tudo por quê? Porque nos ama, para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar vida, para nos conduzir para o céu. Então, permitam-me falar esses dias para vocês, queridos e amados internautas e paroquianos, da minha vocação, não, repito e enfatizo, por uma merchandagem pessoal, não por um panegírico pessoal, não, mas como promoção vocacional, mas como promoção daquilo que Deus quer e tem reservado para nós. Eu fiquei muito feliz esses dias, quando o senhor bispo dizia que eu e mais 4 padres tínhamos sido escolhidos para nos tornar cônegos da igreja. E eu me assustei quando ele me disse, e eu ri também, me deu uma crise de riso e eu brinquei com ele, porque Dom José Rui sempre, na sua amizade, na sua bondade, ele, de uma forma assim, simpática, sempre dizia: reverendo cônego, me chamava de cônego. Como vai, reverendo cônego? Sem eu ser cônego, mas ele chamava. Até um dia que, quando ele oficializou que ia acontecer, eita, então agora vai ser de fato e de direito. Mas isso fraternalmente eu partilho com vocês. Eu digo que a alegria maior é porque é algo da igreja. Porque também, humanamente falando, não tem coisa melhor do que você ser reconhecido naquilo que você faz, não é? Muitas pessoas podem desreconhecer, mas a igreja reconhecendo, dizendo, como diz o Cano 509, só pode ser cônego quem é identificado por uma tenaz doutrina, conhecedor e defensor da doutrina, quem tem uma vida que corresponde à altura do ministério, né? Que sua vida seja um reflexo do amor de Deus na vida das pessoas, comprovação de uma vida digna, dignidade de vida, e depois que viva o seu ministério. Aqui foi o que eu mais me alegrei. Que viva o seu ministério com louvor, com alegria, com amor, com dedicação e com felicidade. Aí eu disse: o meu ministério é assim. Claro, naturalmente, pode ser que o Luiz Antônio, enquanto homem e pessoa, não mereça o título. Mas esse título não vem para o Luiz Antônio, homem e pessoa. Vem para o sacerdócio que ele vive. De modo que quem é homenageado, na verdade, são vocês, são os irmãos padres, é o clero, é a diocese. E as coisas de Deus a gente deve sempre acolher com muito amor. Tudo que é da igreja, tudo que vem da igreja, nós devemos acolher com amor. Foi assim que eu aprendi com o Monsenhor Roque. Foi assim que eu aprendi com tantos outros santos sacerdotes que para mim foram modelos. Eu queria falar de algum deles.
E hoje eu queria falar do cônego Antônio Faustino. Minha primeira paróquia teve um cônego chamado Antônio Faustino, que foi um homem de Deus, um homem santo, um grande apóstolo da fé, um defensor da igreja, um homem que construiu tantas capelas, que evangelizou as comunidades rurais de Riacho das Almas, que foi um incansável batalhador da Boa Nova do Evangelho. Grande exemplo. Depois, na minha vida, também foi exemplo o Monsenhor Cremildo, foi exemplo o Monsenhor Roque, o Monsenhor Geraldo Espósito, o Monsenhor João Bosco Cabral, foram os padres mais velhos, como o Monsenhor Guilherme, como o Padre Miguel de Bonito, os padres mais velhos da nossa diocese. Queria homenageá-los nesse tríduo hoje e dizer que eles são como que pilastras das vocações em nossa diocese. Hoje tem muito padre, hoje é muito mais fácil, tem muito mais recursos, mas no tempo deles não tinha não. No tempo de Dom Augusto, no tempo do Padre Zuzinha, no tempo do... Porque veja, a geografia é a mesma, né? Claro que hoje tem mais gente, a população cresceu, mas o padre tinha que se desmembrar e muito para Padre Zuzinha sozinho. Hoje tem quantos padres em Santa Cruz? Mas no tempo do Padre Zuzinha era ele sozinho, né? Como o cônego Faustino sozinho. Então o modelo e o exemplo da fidelidade incansável desses homens sacerdotes motivaram minha vocação. Então eu quero pedir a Deus, na missa de hoje por eles, rezar por todos eles e pedir que Deus os acolha no reino da eterna glória, os que já morreram e os que estão vivos, como exemplo, Monsenhor Heleno, foi meu professor, e tantos outros que viveram e que testemunharam Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Possamos juntos continuar vivendo o ministério, amando, servindo a igreja e nos consumindo como uma vela que queima ao altar. Que Deus nos ajude e que Deus favoreça muitas santas vocações e me ajude a fazer sempre a sua vontade. Me livre do orgulho, da avareza, da prepotência, de todos os males da vida e do mundo presente e nos revigore em sua misericórdia. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.